Abençoe o irmão que está perto de você aí. Ore pela vida dele. Deixe que o Espírito Santo que está nesta casa, nesse lugar, venha sobre a sua vida e a vida do seu irmão. Com certeza o Espírito Santo está aqui. Não tenho dúvida disso. Não deixe de experimentar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Senhor, nós tomamos posse nesse momento da presença do Teu Espírito Santo, da ação da Tua palavra, da revelação da Tua presença em nós, e que nós nos sentimos privilegiados pela ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que esse culto continue te rendendo glória, honra e louvor. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Nos assentar um minutinho, o coral irá trazer um louvor ao Senhor.
Muitas vezes é preciso perder tudo, ou ter infeliz desilusão, e não está certo da vitória frente as tragédias do viver. Tudo isso vem mostrar que precisamos do auxílio de Jesus, sou pastoral, e lembrar de que o Senhor é nossa força e nos mostra que de nós bem quer cuidar. Precisamos de Jesus Cristo, nossa esperança para ter. Jesus Cristo, Ele é a resposta ao meu viver. Circunstâncias há que nunca entendemos, há momentos bem difíceis de viver, que nos mostram as limitações que temos e que ferem bem profundo nosso ser. Tudo isso vem mostrar que precisamos de Jesus que nos liberta do sofrer e nos dá coragem para seguirmos, pois de perto está, de paz nos vem encher. Conhece a Cristo, sem esperança vive a pena. Todo o amor do Mestre vamos todos mostrar. De Cristo salvação onde encontrar. Jesus Cristo.
Se das vidas vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas muitas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Conta uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas muitas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Conta uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta muitas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Conta uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Conta muitas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Conta uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Aleluia! Aleluia. Olha só, conta bênção quem busca. Amém? Abra sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2. Essa é uma semana que já estamos nesses dias já em oração, em todas as igrejas, em todas as nossas igrejas Peniel, espalhadas por todo esse Brasil e esse mundo afora. E domingo que vem nós vamos ter a grande campanha aqui. E com certeza vamos orar para que Deus interfira no nosso país. Amém? Sabe, eu estava conversando com a minha esposa e ela me falou uma coisa muito interessante. Ela tinha dito, olha, às vezes a gente ora com um pouco desfocado, né? Nós estamos orando para que Deus fortifique a liderança do nosso país e tal. Nós temos que orar para que Deus faça com que a autoridade dele seja mantida nesse país. E que realmente a igreja tenha autoridade. E aqueles que representam a autoridade nas nossas vidas sejam modificados pelo poder de Deus. Que haja realmente uma reestruturação no nosso país, na nossa vida de um modo geral. E nós, se quisermos viver essa bênção, temos que estar santificados, perdoados, de joelhos experimentando do amor misericordioso e perdoador de Jesus. Amém? E eu fiquei pensando nisso. Eu não sei como é que foi a noite dos irmãos hoje. Vocês todos dormiram bem aqui? Todos? Amém? Coisa boa, né? Pois eu vou te falar, essa noite, agora logo pela madrugada, a Cláudia perguntou, o que aconteceu? Que a noite inteira você gritou. O que aconteceu? Que a noite inteira você não conseguiu me deixar dormir. Eu falei, olha, eu só me lembro que eu estava orando dentro de uma igreja. E lembro de algumas coisas.
Pois é, eu também não dormi. Noite inteira orando em batalha espiritual. Fui no quarto da Melissa, as mãozinhas, os pés dela batiam de um lado para o outro. Ela, sai daqui, sai daqui. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos tomar uma posição de guerreiros do Senhor. E a nossa arma é a oração. É a oração. Não existe nada que seja mais eficaz. Vamos tomar uma posição, irmãos. Olha, vem se aproximando algo muito forte sobre a igreja do Senhor. E se você for encontrado fora da sua torre de vigia, cuidado. Porque o que estiver na sua torre de vigia, diz a palavra, o Senhor falará. O Senhor orientará. O Senhor dará sabedoria. Amém? Então abra sua Bíblia em Abacuque. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Como temos sempre o costume de fazer nesta igreja amada e querida por todos nós. Amém? Dia 1 de junho, vamos todos nos envolver nesta oração. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Aleluia. Eis que a sua mão se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Não se levantarão de repente os que hão de Não se levantarão de repente os que te hão de morder? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirás tu de despojo? Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Eis que não vem do Senhor dos exércitos, que os povos trabalhem para o fogo, e os homens se cansem pela vaidade. Todos juntos nós vamos ler o último versículo, amém? Em nome de Jesus. Vamos juntos? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas que cobrem o mar. Amém? Vamos orar novamente? A campanha de oração. Ore pela sua casa. Ora pela sua casa. A palavra do Senhor nesta manhã: ore pela sua casa. Ore pela sua família. Em nome de Jesus, comece a fazer essa oração. É a palavra do Senhor, irmãos.
Se confirmou no coral e se confirmou na palavra que foi dada agora. Ore pela sua casa, em nome de Jesus. A igreja do Senhor, a igreja do Senhor tem que se pôr na sua torre de vigília, tem que assumir a sua responsabilidade, tem que agir de acordo com o que é o seu Deus e o que o seu Deus espera de nós, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Colocamos diante de Ti esta casa, esta igreja. Colocamos diante de Ti as nossas famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo, na ação renovadora que vem, pela revelação, pela sabedoria, pela presença que Tu tens em nós. Pai, que seja revelado agora aquilo que Tu tens para essa igreja, aquilo que Tu tens para as nossas famílias, aquilo que Tu tens para as nossas vidas pessoais. Ó Pai, que nós realmente tenhamos um posicionamento de confiança e estabilidade em Ti, que os nossos pés estejam firmados sobre a rocha, sobre a oração, seguros, Senhor, de que Tu estás conosco, de que Tu nunca, jamais deixarás de estar conosco, que a Tua palavra será eficaz, que nós viveremos a resposta que Tu tens para as nossas vidas, que Tu falarás a cada um de nós, e nós o ouviremos, e nós seguiremos as Tuas palavras. Ó Pai, seja sobre esta igreja, sobre as nossas famílias. Traz livramento, Senhor, traz revelação, Senhor, traz sabedoria, Senhor, que Teu Espírito Santo seja abundante no nosso meio, e que nada que não venha de Ti, nada que não venha de Ti, esteja sobre esse altar, esteja sobre esta igreja, esteja sobre as nossas famílias, porque nós cremos num Deus que nos atende, que ouve, que responde e que é conosco. Sê sobre nós, revela-se sobre nós, e que Teu poder seja inquestionável neste lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Irmão, você tem a responsabilidade de dar continuidade que Deus começou aqui. Amém? Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Nessa manhã nós estamos já em espírito de oração, e Deus já está falando conosco. Não será diferente, porque o Espírito Santo já está aqui neste lugar. Eu gostaria de fazer menção a um texto, desde já que estamos de pé, que você possa abrir comigo lá no livro de 2 Timóteo. Eu gostaria de ler 2 versículos somente. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Aleluia! Vamos ler o verso número 9
nesta manhã. E também o verso 21, a parte A. Versículo 9 diz: procura vir ter comigo depressa. Versículo 21, a parte A, diz assim: procura vir antes do inverno. Amém? Vamos orar um pouco mais? Vamos orar um pouco mais? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, mais uma vez clamamos o teu poder. Que nesta manhã, Senhor, a tua presença, a tua graça, o teu poder, a tua revelação, a tua sabedoria, o entendimento, a cobertura, a unção e o poder venha sobre nós. Deus, nós precisamos a cada dia, Senhor, sermos revestidos do teu poder, do Espírito Santo, para continuarmos caminhando rumo ao teu propósito, caminharmos firmemente, ó Deus, em direção àquilo que tu tens preparado para a tua igreja, para a tua obra, para o teu povo, Senhor. Pai, nesta manhã oramos a ti, pedimos que no nome de Jesus Cristo, o clamor do teu povo e da tua igreja, Senhor, seja atendida, que venha um novo tempo, que venha, Senhor, uma nova graça sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar em nome de Jesus. Tendo em vista a palavra de Deus que nos mostra a importância da oração e da preparação, hoje pela manhã, Deus me acordou com essa palavra. E Deus me trouxe aqui esse texto de 2 Timóteo, no capítulo 4. Porque a Bíblia nos mostra em Efésios, capítulo 6, a necessidade da cobertura, da armadura de Deus, da palavra de Deus, da espada do Espírito. Fala da necessidade do cristão estar completamente revestido e preparado para um dia que a Bíblia diz e chama como sendo o dia mau, como sendo o dia das dificuldades, das lutas. E pensando em uma igreja, pensando em mim mesmo, pensando na vida de cada um de nós e na caminhada cristã que cada um tem, você sabe da importância de estar vestido e revestido do poder do Espírito Santo e da armadura de Deus que te possibilita e te habilita para as batalhas espirituais que serão travadas no dia mau. O apóstolo Paulo estava aqui em cadeias, em prisões, quando escreve a Timóteo. E esses 2 versículos me acordou hoje pela manhã: vem depressa. E diz também que Paulo queria que ele viesse antes do inverno, antes da estação fria, antes que o mundo lá fora ficasse cinzento e perdesse as cores e os brilhos. Nós estamos no momento do outono, e no outono nós sabemos que as árvores perdem as suas folhas e os frutos caem das árvores, porque é outono. E no outono nós presenciamos a transição do verão para o inverno. E quando chegamos no inverno, nós enfrentamos aquilo que é um dos climas mais terríveis para nós, porque tudo se fecha. Até os passarinhos migram para outros lugares, e os animais hibernam, como os ursos. Pensando sobre isso, você vê a dificuldade de enfrentar o inverno, de enfrentar um tempo ruim, de enfrentar um tempo difícil. Se no outono as folhas caem, isso fala do momento em que o cristão começa a perder coisas. E todos nós passamos por estações espirituais, a igreja também passa por fases espirituais, por tempos, por épocas, e que foram criadas por Deus.
Você vê quando o profeta Daniel profetiza, ele diz que Deus muda as estações, Ele muda os tempos, as épocas. Ele tira os reis, estabelece novos reis. Deus muda os tempos e muda as situações, porque Ele controla e tem um governo de tudo. Jeremias profetizou dizendo que o verão tinha passado e que o outono estava chegando, mas nenhum do seu povo havia recebido a salvação. Ele estava falando de uma época em que os tempos mudaram, Deus estava dando oportunidade, mas o povo não ouviu a sua palavra. Pensando sobre isso, você vê a necessidade de passar uma igreja madura, como Paulo era um homem maduro. Paulo já era velho. E os versículos anteriores aqui do capítulo 4, veja bem o versículo 6 e 7, Paulo diz: combati o bom combate, o tempo da minha partida está próximo, eu estou sendo entregue como uma oferta de libação, um sacrifício, porque o tempo da minha partida está próximo, então vem depressa. Mas vem antes do inverno. É aí que eu fico pensando uma igreja já amadurecida na obra missionária, uma igreja amadurecida no trabalho de Deus, uma igreja forjada, preparada, uma igreja que já passou pelo verão, pelo inverno, pelas primaveras, por várias estações, mas ela precisa pedir a Deus que venha depressa o poder do Espírito Santo, antes que chegue o grande e último inverno que tenhamos que enfrentar. Como já foi falado aqui nesta manhã, nós não sabemos o que virá. Deus sabe. Mas sobre o que virá, eu te digo com toda a convicção: Deus está no controle. Seja o que vier sobre nós, a igreja jamais será destruída, porque ela é de Deus. E ela foi fundada numa rocha inabalável, estabelecida para ser vencedora e vitoriosa. Então os invernos virão, e nós precisamos aprender a enfrentá-lo. Paulo tinha uma encomenda a fazer. Ele pediu 3 coisas. Normalmente os missionários que estão no campo desejam uma visita, e seu coração fica alegre quando sabe que alguém está vindo para visitá-lo. Receber visita é bom, todo mundo se alegra. Imagina um missionário no campo, imagina um missionário preso, imagina um homem velho que lutou toda a sua vida e que agora enfrenta um momento difícil. Ele pede 3 coisas: a capa, os livros, principalmente os pergaminhos, e por último ele pede para trazer João Marcos. A Bíblia nos fala que isso tem uma simbologia importante para nós. Por quê? Porque quando você passa o inverno espiritual, você precisa de 3 coisas: do revestimento, que é a capa, da palavra, que é o pergaminho, e de um amigo para te ajudar no momento das dificuldades. Quando você vê sobre isso, Paulo está dizendo que a capa que ele precisava era para cuidar do seu corpo. Porque em toda batalha espiritual, o crente precisa cuidar do corpo. Então precisa da capa. A capa simboliza também ministério e unção de Deus. Você pode ver na Bíblia em várias passagens. Elias e Eliseu. A capa simboliza esse poder de Deus, o revestimento de Deus. Quando a igreja enfrentar tempos difíceis, ela enfrentará revestido com a capa do Espírito Santo, a unção de Deus e o ministério que Deus deu para ela. Aí ela enfrenta qualquer temperatura. E o cristão também precisa se revestir da capa do Espírito Santo, porque você não sabe o que há de vir amanhã. José sabia e ele se preparou. Foram 7 anos de vaca gorda e 7 anos de vaca magra. Mas no tempo das vacas gordas, José disse: vamos estocar,
porque não sabemos que mal virá sobre a terra. Em Guiné-Bissau é interessante isso, né? Eu gosto muito que eles são prudentes. Quando acontece alguma coisa política, o primeiro conselho que se dá: compra um saco de arroz, 50 quilos, deixa na casa. Por quê? Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Nós escutamos um barulho de tiro, sabemos que é golpe, sabemos que é alguma coisa. Então o que você faz? Estoca, guarda, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então fica preparado. Igreja, o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo de preparação para batalhas muito maiores, porque o mundo não vai melhorar. E as coisas não vão melhorar. A tendência é Jesus voltar e nos tirar de todos esses problemas. Mas enquanto estivermos aqui, revista-se da capa do Espírito Santo na tua vida. Todo dia de manhã, tira a capa e veste. E aperta ela, porque o frio vai soprar. E se você não estiver preparado, vai doer até os ossos. Então Paulo estava dizendo isso: eu já sou velho, estou preso numa masmorra, já lutei pelo evangelho, eu fiz tudo. Mas eu tenho que, antes de passar dessa vida para outra, antes de receber a minha recompensa, eu preciso enfrentar um inverno que está vindo. Então me manda a minha capa de volta. Por isso que em Efésios está escrito: fortalecei-vos o Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que estejais firmes, para que podeis resistir no dia mau, porque sem capa, sem unção, sem poder de Deus, ninguém suporta nada. Ninguém suporta nada. Eu tive uma fase dessa também na minha vida, todo mundo tem, todo cristão passa por fase. Não pensa que você vai viver verão o tempo todo, não. E que você não vai ver primavera o tempo todo, não. Nesta manhã eu quero te dizer que Deus manda inverno também, porque Ele criou inverno para poder preparar você para o outro verão que está vindo. Só que o nosso não será mais aqui, será lá na eternidade. Então nós temos que preparar. Uma vez eu peguei a minha filha com uma febre de malária de 40 graus, a menina mole. Peguei ela nas minhas mãos. E todo mundo sabe que não tem vacina para malária. Dengue é dengue, malária é malária. Então o que você faz? Ora. Naquela noite, era meia-noite, e eu lembrei da palavra que diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, se já é meia-noite, eu declaro sobre a vida da minha filha a cura de Deus. Eu creio que Deus muda. Em cada madrugada, Deus libera algo novo sobre nós. Então, quando você ora meia-noite, você já entra no outro dia sabendo que as misericórdias se renovaram. Então, Deus tem algo para fazer. Coloquei as mãos nas costas dela e orei. Não adiantava ir para lugar algum. Ambulância não tem, SAMU não existe. Hospital não vai ter médico. As clínicas já estão fechadas. Mas eu tenho uma coisa: a capa. É o que eu tinha. Coloquei as minhas mãos nas costas dela e orei. Porque era inverno. Então quando o inverno vem, sem capa, sem poder, sem revestimento, sem unção, você perde ousadia e coragem de colocar a mão nos enfermos para que eles sejam curados. Não é à toa que está escrito no sermão escatológico de Jesus, dizendo que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão. Inverno, frio, frieza. O crente esqueceu a capa. Frieza espiritual nas igrejas, na vida pessoal, nas famílias, etc. Sem capa não tem poder, não tem unção.
Então, põe a mão sobre ela e ora. Deus deu a vitória. Em 5 minutos ela estava curada. Jesus área. Então, eu quero te dizer que o apóstolo Paulo, ele era um homem comum como eu e você, amadurecido no Evangelho, homem de caminhada, que já havia combatido muitos combates, mas ele sabia que sem a capa dele, sem a história dos milagres, que Paulo orou por muita gente foi curada, sem o poder de Deus, como diz lá, que Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Paulo sabia que precisava de novo de ser revestido do Espírito Santo de Deus, porque o inverno estava diante dele. 2 coisas eu quero dizer para a igreja nessa manhã. Como Paulo estava partindo, a igreja está partindo. Antes de partir, nós enfrentaremos um grande inverno. Mas o que vai determinar a vitória da igreja são 3 coisas. Necessário, irmãos, por mais quente que você seja, no inverno, é preciso você cobrir o seu corpo. Cuide também do seu corpo. Cubra os seus ombros. Cubra o peso espiritual que cai sobre nós. Cubra-o com a capa do poder de Deus e do Espírito Santo. Alguns até dizem que Jesus Cristo deixou um lençol que Pedro pegou. Porque quando Pedro entrou no túmulo de Jesus, ele havia deixado um lençol lá em cima dobrado. E Pedro foi lá e buscou. É interessante porque Deus usa coisas para falar conosco. E nesta manhã a capa é um símbolo da necessidade do poder de Deus para que enfrentemos os grandes invernos que virão. Assim como Deus quer tirar a igreja daqui, antes de nos tirar da terra, antes de nos tirar daqui para a glória dele, precisamos passar por esse último e grande, terrível frio que virá sobre toda a face da terra. Porque o versículo que foi lido aqui, toda a terra se encherá na glória, se encherá, mas não agora, porque nem todos serão salvos. Ele é profético. Ele anuncia o tempo do milênio. Aí toda a terra se encherá. Jesus descerá de novo, colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. O monte será fendido no meio. Aí você vai ver o Senhor brilhando sobre toda a terra. A glória de Deus encherá o planeta Terra. Vai se cumprir a palavra, mas não agora. A visão é para o futuro. Enquanto isso, nós precisamos nos cobrir, nos revestir do poder de Deus e da unção do Espírito Santo, porque a partida está próxima. Então prepara-te para a tua viagem e para enfrentar o grande inverno que virá. Segunda coisa, Paulo diz: traz para mim os livros, mas principalmente os pergaminhos. Existe a diferença entre livro e pergaminho. Principalmente os pergaminhos, porque era a palavra de Deus. Sabe como enfrentaremos os grandes invernos que virão? Conservando a palavra de Deus dentro do nosso coração. Porque uma das coisas que está profetizada é que nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmo, não ouvirão a doutrina do Evangelho. A palavra de Deus será como uma coceira nos ouvidos. Porque sem a palavra de Deus, a igreja não conseguirá viver os últimos dias da terra antes de subir para a glória de Deus.
No livro de Apocalipse está profetizado a igreja de Filadélfia, que é a igreja que será arrebatada. Está escrito: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da provação que há de vir sobre toda a face da terra. Guarda a palavra da perseverança. Essa semana, foi ontem, eu recebi uma mensagem de um amigo missionário, me contando a história de um pastor, que também o visitei, que acabou de ser julgado e condenado a 2 anos de prisão, lá no Senegal. Sabe o que ele fez? Nada. Evangelizava crianças. O José Dilson e a missionária Zeneide estão lá condenados. E quando eu tive a oportunidade de visitá-los no Senegal, eles estavam sobre um julgamento, mas já aguardando em liberdade. A pena deles é 2 anos de prisão, mais multas, mais não sei o que e outras coisas. Qual que é a culpa? Qual que é o motivo? Porque simplesmente ele tirava crianças do islamismo e ensinava a palavra de Deus. O mundo não vai melhorar. Não espere que as coisas vão melhorar, não. Prepara-te, porque todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo padecerá perseguições. Não é só missionário. Todos quantos querem viver. Você quer ver? Começa a fazer um compromisso de oração, se você não vai começar a ter perseguição e luta. Começa a pagar um preço de jejum, de evangelismo, de se dedicar à obra de Deus, que você vai ver o que vai começar a acontecer na tua vida. Perseguição. Por quê? Porque nós queremos viver piedosamente no Evangelho. Então guarda a palavra de Deus para a tua vida. Porque guardaste a palavra da perseverança, eu te guardarei. Paulo sabia da importância dos pergaminhos, porque no momento frio, cinzento, em que as árvores perdem o brilho, que não há fruto e que não há folhas, que Paulo poderia ter em mãos, a não ser a unção do Espírito Santo nele e a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Se a capa protegia o corpo, o pergaminho protege a mentalidade da igreja. É a palavra de Deus. Tão difícil é ouvir a palavra pura, simples e genuína, porque é a mentalidade da igreja que começa a se corromper. E quando a mentalidade se corrompe, a igreja se torna mais parecida com o mundo lá fora e esquece a verdade e a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso Paulo precisava dos pergaminhos, porque quando aquele ambiente já estava ficando cinzento, quando ele não tinha mais ninguém para pregar para ele, para falar com ele, ele não tinha ninguém para aconselhá-lo ali, ele tinha os pergaminhos onde ele se abraçaria e ele saberia da importância da palavra de Deus na sua mente e dentro do seu coração. Por isso que está escrito no Salmo 1, medita nela de dia e de noite, porque farás prosperar o teu caminho. Josué sabia da importância da palavra. Sem a palavra de Deus, não havendo profecia, o povo de Deus se corrompe. Por isso a palavra é preciso. A necessidade da palavra de Deus, antes que venha os dias difíceis. Você não espera o dia difícil chegar para você se preparar, você se prepara antes. E esse dia difícil pode ser algo na tua vida, na tua família, uma enfermidade, pode ser um problema pessoal, casamento, finanças, seja qualquer área. O dia difícil ele pode vir, porque as coisas mudam, as estações mudam. Hoje você pode estar vivendo um tempo espiritual
tremendo, Deus está te abençoando, você se sente preparado e forte, mas prepara-te, porque você não sabe o que há de vir amanhã. Todos nós passamos por isso. Até as águias passam pelo dia mau. Até aqueles que esperam no Senhor precisam ser renovadas as suas forças para subir de novo e dar um voo muito maior. Então nós precisamos da capa, da unção, do poder, da autoridade de Deus e da palavra de Deus, protegendo o corpo e a mente da igreja, a mentalidade, os pensamentos, a visão, o entendimento das coisas de Deus, sem se corromper. Porque um dos sinais também é a corrupção degeneralizada, né? A corrupção que vai vir sobre toda a terra. E corrupção na Bíblia é pecado. Pecado é corrupção, né? Eu me lembro, nós estudávamos isso. O que é pecado? Corrupção. O que é corrupção? Pecado. Quer saber o que é pecado? Corrupção. Então, corrompeu, pecou. Agora, Jesus, Ele quer que você guarde a palavra na tua mente e no teu coração, para não se corromper. Sem essas duas coisas, você dificilmente enfrentará o mal que há de vir. Também diz a palavra de Deus que Paulo pediu a presença de um jovem amigo, que um momento o deixou, quando eles estavam indo para Antioquia de Pisídia. Paulo, houve uma divergência, e João Marcos não quis segui-lo. Paulo levou Silas com ele, Barnabé levou João Marcos. Esse momento passou, o tempo passou, Paulo amadureceu, e coisas mudaram na mente do grande apóstolo Paulo. Agora Paulo pediu para João Marcos voltar, porque se a capa protegia o corpo, e o pergaminho protege a mente, João protegeria o coração de Paulo. Paulo estava cuidando das emoções dele, da parte emocional. Manda trazer João Marcos de novo, porque é meu útil para o ministério. Cuida do teu coração. Se você não cuidar do teu coração, ele é o alvo principal do mundo espiritual, porque o coração não é um órgão, ele é espiritual. O coração é espiritual, porque o coração é a sede de todas as suas emoções. Então, se você não guarda o teu coração, os dardos inflamados que está lá no livro de Efésios capítulo 6, vão atingir diretamente no teu coração, e as tuas emoções desequilibradas, o teu emocional desequilibrado, você jamais conseguirá enfrentar o inverno que está por vir, o dia cinza que está chegando. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo, nós precisamos da palavra de Deus na nossa mente, e nós precisamos guardar o nosso coração em Deus, e nas coisas de Deus, porque sem isso, ó igreja, muitos poderão ficar pelo caminho. Não pense que haverá muito tempo para nós, não. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E os sinais da volta de Jesus estão cada vez mais próximos, mais latentes, mais claros. Porque está aí, em todos os aspectos visíveis, para todo mundo ver. Então o que nós podemos fazer? Nos preparar. E normalmente, o cristão, ele começa a se preparar em oração. Ele começa a se preparar, se quebrantando diante de Deus. Aqui Paulo estava sozinho. Mas sabe que as maiores bênçãos de Deus, ela começa quando a gente fica sozinho. Sozinho, às vezes, é melhor. É aquele ditado, né? Antes sozinho
que mal acompanhado, né? Antes sozinho do que ter alguém do seu lado que vai te prejudicar. Então Paulo sozinho lá naquela prisão, Paulo velho já sabia que era melhor ficar sozinho mesmo. Traz só o que eu preciso é do poder de Deus, é da palavra de Deus, e se puder traz Marcos, que ele vai me fazer bem para o meu coração. Jesus disse para fechar a porta, ficar sozinho. Jesus, quando ia fazer um milagre, às vezes se distanciava do povo para ficar sozinho, para não ouvir conversa de gente incrédula. Era melhor ficar sozinho. Então, quando Deus quer